pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar de uma das HQs que saiu de Stranger Things. Mais especificamente, eu vou falar da HQ que conta a história do experimento número 6, né? Number 6. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre os experimentos de Hawkins, que ainda não mostraram na série. Mais especificamente, você vai aprender mais da Number 6 em si, né? Da número 6, que é a protagonista da nossa HQ. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Sério, passa aí pra todos os grupos de Stranger Things que você gosta, passa esse vídeo pra eles, porque é sempre bom a gente saber mais da série que a gente gosta, né? A história começa quando você descobre os poderes da Francine, porque, né, se ela é um experimento, obviamente ela tem que ter poderes. Você vê a Francine bem criancinha dentro do carro e aí, de repente, ela tem esse flash na cabeça dela que ela prevê uma árvore caindo ali na estrada, bem aonde o carro da mãe dela ia passar, tipo, ia pegar no carro. Ela grita pedindo pra mãe dela parar e segundos depois, a árvore realmente cai. A partir desse dia, a Francine fica constantemente sendo pressionada pelos pais dela. Na verdade, mais pelo pai dela, né? Ele fica na cabeça dela falando que ela precisa usar os poderes pra conseguir algumas coisas mais fúteis, digamos assim. Como, por exemplo, ganhar na loteria. O pai dela queria muito ganhar coisas a partir dos poderes da Francine. Só que temos um porém envolvendo esses poderes da menina. As visões da Francine, né, da Number 6, naquela época, não era uma coisa que ela pudesse controlar. Tipo, ela não conseguia mudar o destino daquela visão, sabe? Ela não conseguia mudar o futuro. Também, né, não dava nem tempo dela fazer nada. Ela tinha uma visão e segundos depois acontecia. Outra coisa que era bem comum era a Francine acertar apenas 70% das coisas. Ela nunca acertava tão certeiramente, sabe? Dependia da visão. Então, por exemplo, ela via os números da loteria, né, os números que seriam sorteados, e ela acabava acertando 2 de 3. E sempre que ela errava, ela tomava um sermão do pai dela. O cara era extremamente abusivo, era como se a Francine devesse alguma coisa pra ele. Ele até mesmo chega a falar que foi um grande problema criar a Francine, que agora ela tem que pagar ele tudo de volta, todos os gastos que ele teve com ela. Em algum momento da história, ela faz o pai dela conseguir acertar os números da loteria e eles acabam comprando uma casa em um outro bairro. Lá ela conhece o vizinho novo dela, que é o Ricky. É um personagem muito importante nessa HQ também, vocês já vão descobrir o porquê. Inclusive, ela começa um relacionamento com o Rick, eles viram namoradinhos. E é sempre bom lembrar que nesses momentos que mostram o passado da Francine, os abusos que ela sofre do pai dela e toda essa pressão que eles fazem nela são mostrados constantemente. A mãe dela é uma personagem que não faz nada na história, tipo, ela deixa o pai dela fazer o que quiser com a filha, e chega até um momento que a Francine prevê que ela vai tomar um soco do pai dela. Só que ela foge de casa antes disso acontecer. Depois de todo esse sofrimento aí envolvendo a família da Number 6, o Rick diz que sabe de uma maneira dela aprender a controlar os poderes. E é nesse momento que ele apresenta pra Francine o Dr. Brenner. E diz que ele tá fazendo um experimento com pessoas notáveis, né? Pessoas incríveis que são diferentes, pra estudar a capacidade da mente delas, o quão longe a mente delas pode ir. E é assim que a Francine vira a Number 6. Ela perde o nome dela, né, assim como todos os experimentos, e entra pro projeto Índigo, do Dr. Brenner, né, que é aquele dos experimentos de 1 a 11. Em algum ponto da história, dá a entender que o Rick some da vida da Francine, tipo, simplesmente ele desaparece ou algo do tipo, mas o que ela não esperava é que quando ela estivesse ali no laboratório, já no tempo presente, né, fazendo ali os experimentos e tudo mais, ela descobre que o Rick é, na verdade, um experimento, porque ela vê ele passar assim no laboratório, sabe? Ele é, na verdade, o Number 3, né, o número 3 do laboratório. Isso é bem legal porque dá pra gente aprender que os experimentos não são só mulheres, né, como foi mostrado na série até agora. O Rick fala pra Francine que os poderes dele são de convencimento. Ele faz as pessoas gostarem dele, confiarem nele, ou até mesmo se abrirem pra ele, tipo, contar uns problemas emocionais muito pesados. Isso deixa a Francine muito irritada porque ela começa a achar que o Rick usou ela o tempo todo, né, ou iludiu ela. Além do fato dele ter mentido sobre quem ele era e sobre quem a família dele era. O Rick se defende, fala que ele nunca usou os poderes dele com ela, mas a Francine obviamente não acredita. É nessa parte também que a gente conhece outros dois experimentos novos, que são a Nine, né, número 9, e a irmã dela, né, que tem uma tatuagem de 9.5 no pulso,
mas ela é chamada de Control. As duas irmãs, né, que são gêmeas, têm o poder de esquentar as coisas, sabe? Aumentar a temperatura. E uma delas se chama Control porque vem de controle. Se você traduzir Control, vira controle. E ela tem esse nome porque ela aumenta os poderes da Number 9. Ela tem poderes também, só que a número 9 tem os poderes muito maiores do que ela, e esses poderes são aumentados quando as gêmeas estão juntas. Na HQ a gente também vê a Number 8, né, que já foi mostrada na série, a Kali, e é claro a Eleven, bem loirinha, igual mostrou pra gente no flashback da segunda temporada. Em uma noite a Francine tem uma visão de alguma coisa que nós, né, que estamos lendo ali o quadrinho na hora, já sabemos o que era, mas ninguém do universo de Stranger Things sabia, com exceção da Alice. Caso você não saiba quem é a Alice, não esquece de conferir aqui, ó, vai estar aparecendo no card em algum lugar, o vídeo de Raízes do Mal. Nessa parte do quadrinho, a Francine vê o portal do mundo invertido aparecendo num armário. Só que assim, é o tempo dela piscar e o portal já sumiu, a visão já se apagou da cabeça dela. Mas não importa se a visão foi longa ou curta, ela se assustou da mesma forma, porém, ela decide não contar nada pro Brenner. No dia seguinte, a Francine é convidada pra observar o teste de algum outro experimento com o Brenner. Chegando lá, ela dá de cara com a Eleven tentando derrubar um castelinho de cartas. Enquanto eles estão vendo o teste, o Brenner mente descaradamente pra Francine sobre o passado da Eleven, dizendo que ela tem um passado muito trágico e muito triste, que meio que ele salvou ela. Ele também diz que tudo que ele tá fazendo no laboratório não é único, sabe? Tem outras pessoas em outros países que fazem isso também. E que no futuro as pessoas vão ver o quanto isso vai ser importante pra humanidade. Durante a conversa, a Francine diz pro Brenner que ela teve uma sensação ruim, né? Ela quer falar do mundo invertido, dessas coisas, que ela não sabe que é o mundo invertido ainda, né? Mas ela decide falar que foi só uma sensação que ela teve. E ela pergunta se o Brenner pode ajudar em alguma coisa, né? Pode ajudar ela a descobrir mais sobre isso, porque ela sente que vai ter alguma coisa errada que vai acontecer ali. E aí o Brenner diz pra ela que tem uma maneira deles descobrirem o que isso significa, e é nessa parte que o Brenner leva ela pro tanque de isolamento. Sim, aquele mesmo tanque sensorial que a gente viu a Eleven na primeira temporada. E aí vem a parte mais legal da HQ, na minha opinião, que é quando a Francine entra nesse tanque e ela tem, tipo, várias visões ao mesmo tempo. Que a gente pode, inclusive, aqui analisar por partes, porque é uma imagem muito legal que tem lá na HQ, então eu vou colocar agora ela pra aparecer pra vocês. Primeiro, e a coisa mais evidente dessa visão, é os waffles, né, que são associados com a Eleven, é óbvio. Ou seja, ela viu que a Eleven seria importante, né, importante o suficiente pra aparecer numa visão dela. A gente vê o Brenner no meio, o Demogorgon ali do lado, as luzes da Joyce em volta desse Demogorgon. Tem também o laboratório destruído, que foi depois que a Eleven abriu o portal, né, se vocês bem se lembram. Tem também a Kali e a Eleven brincando juntas ali embaixo, que é a imagem que a Terry teve da própria filha quando ela invadiu o laboratório. E as outras imagens, a porta luminosa, essas mãos dadas, esse sinal de alerta e tudo mais, são outras coisas que vão acontecer na HQ, e eu não vou falar agora porque senão é spoiler do meu próprio vídeo. Quando o Brenner pergunta o que ela viu, ela responde waffles. E ele, obviamente, não acredita nela, e muito pelo contrário, ele fica bem bravo com ela. Depois do jantar ali no laboratório, o Rick finalmente consegue se esclarecer pra Francine, e ela até mesmo chega a dizer pra ele essa sensação ruim que ela tá sentindo em relação ao mundo invertido e tal. E é uma cena que o Rick e a Francine meio que fazem as pazes, eles até se beijam nessa cena, completando uma parte da visão que ela teve no tanque, porque ela viu isso acontecer também. No dia seguinte, tanto a Francine como o Rick são chamados pra ver outro experimento. Chegando lá, eles veem a Number 9 tentando esquentar alguns marshmallows que estão ali na frente dela. Só que dessa vez eles colocaram um líquido inflamável ali em cima dos marshmallows. A irmã gêmea dela tá do lado de fora, junto com o Brenner, observando tudo, e ela até chega a perguntar: nossa, por que eu não tô com a minha irmã? E o Brenner diz que ele tá fazendo um experimento novo, ele tá tentando uma coisa nova. E aí, de repente, a Francine tem essa visão de sangue, ela vê que alguma coisa vai dar errado, e ela grita pro técnico do laboratório, ela grita pro Brenner pra pararem o experimento agora. Só que isso tudo foi
tarde demais. A Number 9 acaba usando demais os poderes dela, acaba se esforçando muito, e o que acontece é que ela acaba pegando a temperatura da única pessoa presente ali com ela na sala, que era um técnico lá do laboratório, e ela usa a temperatura dele pra esquentar os marshmallows, ou seja, ela mata o técnico. O fato dela matar o técnico e esquentar o marshmallow ao mesmo tempo é muito esforço pra ela. E ela acaba perdendo a consciência ali mesmo, com sangue por toda parte, tipo, sangra até o olho dela. Ela usou tanto os poderes dela que isso induziu ela pra um coma. Pois é, gente, a única coisa que eu tenho a dizer sobre tudo isso é que Mike Wheeler estava certo. It can't be good for her to be in there for this long. You need to relax. What if she gets brain damage or something? Oh shit, is that like a real thing? Depois desse acidente, né, dessa tragédia que acontece no laboratório, a Francine acaba pensando que o Brenner vai encerrar o experimento, né, porque, poxa, matou uma criança, quase. Mas o Brenner fala que ele não vai encerrar o experimento e, na verdade, ele trata tudo aquilo com muita indiferença, como se a vida da menina não importasse. E é a partir desse momento que o Rick e a Francine decidem fugir do laboratório. No meio da noite, quando a Francine vai dormir, ela tem essa visão de uma mulher segurando uma arma e com uma cabeça de Demogorgon, e ela interpreta isso como um sinal que ela deve fugir naquele dia. Ela avisa o Rick pra ele estar pronto pra sair naquele mesmo dia e inventa uma desculpa pra poder pular ali a sessão dela diária. No caso, ela fala que ela tá passando mal, e aí quando o guarda ali não acredita nela, ela morde a própria língua e começa a cuspir sangue ali, meio que se debatendo no chão. É sério, tipo, a menina foi além pra fingir que tá doente. Chegando na enfermaria, ela diz pra Control, né, que é a irmã ali que sobrou, basicamente, que ela planeja sim fugir, e diz que infelizmente a irmã dela não vai acordar, porque ela também viu isso naquela visão do tanque sensorial que a gente já comentou. É nessa cena também que a Francine promete cuidar da Control, e a gente acaba aprendendo o nome das duas gêmeas, né, o nome de verdade delas, que são Jamie e Marcy, respectivamente. A Francine tem mais uma visão ali na cama do hospital, que ela vê basicamente Waffles, a Eleven, duas mãos dadas e uma porta luminosa. Então, por algum motivo, ela decide que aquela é a hora de ir embora. Ela sente isso nela. Inclusive, as mãos dadas são da Francine e da Control, quando ela decide contar que vai fugir e tudo mais. Em determinado momento, quando a Control tá se despedindo da irmã dela, o sinal de emergência do laboratório começa a tocar. Ou seja, já tinha alguma coisa errada acontecendo, já tinha algum BO ali, algum problema que o laboratório tava lidando. Quando a Francine tá fugindo ali de mão dada com a menina, ela prevê que ela vai acabar trombando com alguém que tá segurando uma arma, então ela vai e se esconde. É nessa hora, enquanto as meninas estão escondidas, que a gente vê que essa pessoa segurando a arma, e o motivo que o sinal de alerta tinha tocado, era porque a Terry Ives tinha invadido o laboratório. Sim, a Terry aparece nas HQs também. Caso deu alguma amnésia em você, a Terry Ives é a mãe da Eleven, tá? Só pra você lembrar mesmo. Ou seja, aquela ceninha que você viu na série, na segunda temporada, ela também é retratada nos quadrinhos. A Terry, na verdade, ajudou a Francine a escapar do laboratório também, meio que sem querer. Durante a fuga, as meninas encontram o Rick ali nos corredores, e ele diz que não deu tempo dele ir salvar as outras crianças que estavam ali na sala de jogos. Ou seja, a Callie e a Eleven. Eles veem que não vai dar tempo de fazer esse salvamento e decidem fugir só os três. A Francine fica prevendo os caminhos certos que ela deve seguir a todo momento, finalmente chegando na tal porta luminosa das visões dela, que na verdade era a porta da saída do laboratório. Quando eles finalmente conseguem sair ali do laboratório, eles são pegos pelos guardas, né? Os guardas gritam na direção deles e eles param de correr. E aí, durante a discussão, a Francine e o Rick ficam falando pros guardas que eles não são nem loucos de atirar nos experimentos do Brenner, porque o Brenner provavelmente ia ficar muito irritado com isso. E assim, os guardas recebem a ordem de não atirar contra os experimentos, né? Eles falam os brinquedinhos do Brenner. Só que aí a Francine tem essa visão ali na hora de que o Rick vai ser baleado. Então, depois dessa visão, ela se vira pro Rick e fala pra ele correr. Ele fica meio sem entender e tal, mas ela manda o namorado dela correr mesmo assim, e ela acaba ficando ali onde ela tá, paradinha, enquanto o Rick e a Control começam a caminhar pra trás. Só que aí, um dos guardas dispara
cara como a Francine previu, e a bala acaba pegando nela mesma, na Francine. E infelizmente ela acaba morrendo ali no estacionamento do laboratório, mas não antes de dar risada na cara do Brenner quando ele encontra ela lá no chão, falando que ela finalmente conseguiu o que ele queria, que era controlar os poderes dela a ponto de mudar uma visão. E a história em quadrinhos acaba com o Rick e a Control fugindo pela floresta, com uma das gêmeas lamentando muito, falando que a Francine ia cuidar dela e tudo mais. E o Rick diz que realmente era isso que a Francine fez, cuidou dela. E é isso. Fim do quadrinho. Ou seja, se você prestou atenção aqui na história, você sabe que a Control, né, ou Marcy, que é o nome dela mesmo, e o Rick conseguiram provavelmente fugir do laboratório. E isso até mesmo me fez pensar por um momento, já pensou eles aparecem na série também, em alguma hora? Tipo, o Mind Flayer, ele gosta de frio, né, isso já foi dito na série muitas vezes. E a Marcy tem o poder de aumentar a temperatura. Imagina o quanto ela ia ser útil contra ele. Mas enfim, isso é só um pensamento. Agora eu quero que vocês me digam o que vocês acharam dessa HQ. Ela infelizmente não está disponível em português ainda, então eu tive que ler em inglês e fazer um apanhado aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever aí embaixo e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!